Ei, gente, primeiramente, bom dia a todos. Hoje vamos dar início aos capítulos finais do livro A Rebelião das Massas. Pode passar os slides. A início, irei introduzir as ideias presentes no chamado Epílogo aos Ingleses, que basicamente consiste em uma crítica e valorização das qualidades do povo inglês, sendo, portanto, uma análise da história inglesa sob um viés sociológico. Sobre isso, podemos destacar pontos importantes, como ao que diz respeito à coletividade dos ingleses, os quais são conhecidos por uma individualidade e originalidade extrema. Pode passar os slides. Acerca desse fato, podemos contextualizar com o movimento separatista político do Brexit, o qual destaca a não adesão cultural do povo inglês diante a história europeia. Além disso, pode-se citar os índices de xenofobia crescentes no país. Pode passar os slides. Outro aspecto importante que o autor estabelece é uma comparação com o nacionalismo e os aspectos culturais, trazendo frases para o melhor entendimento do leitor, tais como: a nação não nasce, ela se faz. Tal afirmação pode ser explicada pelo fato de o caráter nacional ir se moldando ao longo da história, sempre influenciado pelas circunstâncias políticas e históricas, e basicamente é isso. Agora a Samira vai seguir com a sua análise. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o pacifismo. O livro menciona muito sobre a parte do pacifismo inglês, que foi um completo fracasso, e relaciona o pacifismo com guerra, dizendo que é necessário ter a guerra para ter a paz. Só que ele fala que o pacifismo é inexistente, porque o humano necessita de guerra e relaciona a guerra com o amor, com uma paixão muito forte para resolver os conflitos. A ideia dos pacifistas é falar que a guerra é igual ao mal, e o livro menciona muito o fato que guerra é disciplina, que não existiria a disciplina das escolas sem a disciplina que existe na guerra, porque meio que descendeu a disciplina militar para os outros lugares. E fala muito sobre invenção e superação também, que se refere ao fato do começo, do início de tudo, do início de um conflito, por exemplo, e relaciona a invenção com a escravidão, porque ninguém sabe ao certo como que começou a escravidão, mas teve alguém que, ao invés de matar um prisioneiro de guerra, quis usar ele para um trabalho. E é basicamente isso. Fala sobre guerra e paz e como eles se completam ao mesmo tempo e se contradizem. Agora, no capítulo das vitrinas mandam, ele menciona muito o dinheiro, é o único poder que atua sobre a vida social e é uma força social. Ele também fala que o refletir da vida, a clarividência, o autoconhecimento sobre o próprio ser, são coisas novas na história. Além de que o dinheiro tem muita força, muito mais força do que deveria ter, muita influência desde séculos antes de Cristo. Isso porque antes a forma de poder social era imposta através da força, assim como o Hércules, que é um exemplo que ele cita no livro, e a violência, mas agora é o dinheiro. Ele também fala que a crise moral entre duas etapas é sempre a estranha surpresa e a submissão ao dinheiro. Também menciona que a história inteira é uma consequência do dinheiro, uma concepção histórica totalmente diferente. Ele também fala que a correspondência entre riqueza e a posição social é o poder primário e substantivo. É o poder que gera uma hierarquia, que significa que saca membros. Ele também fala que toda a energia social vacante é absorvida pelo dinheiro, seja raça, religião, política ou as ideias. É o princípio que manda na formação da sociedade, mas também na desigualdade. E é como se a cultura intelectual, artística e moral valesse menos, por causa do dinheiro. E as vitrinas mandam é o título, pois uma pessoa que acabou de chegar em uma cidade nova, por exemplo, ela pode ficar famosa em questão de dias apenas por selecionar os melhores objetos nas vitrines e comprá-los, pois dinheiro são os outros dependentes. Pode passar. No capítulo da juventude, ele foca na variação histórica, que nunca procede através de causas externas ao organismo humano. As catástrofes, por exemplo, dilúvios, a submersão de continentes, elas nunca foram presenciadas e não mudaram muito a vida cotidiana, pois, a era glacial, essas mudanças são muito lentas e graduais, fez com que o organismo ele reage a tempo. E também ele cita que o modelo não modela a vida. A vida é um processo de fora para dentro, mas viver é uma operação que se faz de dentro para fora, pois cada espécie tem e cria uma originalidade diferente.
E com isso vem a estrutura primitiva, que são só as categorias de sexo e idade. Traz, então, as 4 potências, que é a juventude, a senetude, a masculinidade e a feminilidade. Então, com o nosso tempo, ele se caracteriza pelo triunfo da juventude, onde os homens maduros, eles educam e dirigem os outros, enquanto os jovens predominam com sua graça e vigor. O jovem, ele imita o velho, mas revoluciona com a autenticidade, como no Renascimento, que eles recebiam as normas. Porém, mesmo a juventude sendo uma ascensão, pode-se concluir que a alma é mais perfeita na madureza, sobretudo no espírito, a inteligência e a vontade, e que, infelizmente, hoje se prefere o corpo ao espírito. Pode passar. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre o tópico masculino ou feminino. Atualmente, vivemos em uma sociedade dominada pelos jovens, mas não basta dizer que vivemos na era da juventude, porque aí estaríamos só definindo uma idade. Vem o questionamento, então, de feminino ou masculino. É um problema mais delicado, trata-se de filiar o sexo de uma época. Sempre foi muito comum definir a masculinidade a partir da relação com a mulher. Em 1890, o sujeito que dominava era aquele com o corpo viril, forte, que se ocupava em cortejar e falar das mulheres, o que destacava que nessa época predominava o valor da feminilidade. Ciência, técnica, guerra, política, esporte são algumas áreas que o homem se ocupa com destaque para sua pessoa, sem que a mulher tenha intervenção. As mulheres tinham sempre que seguir tendências dos homens, quase nunca se adiantavam. Aspásia, por exemplo, foi uma exceção porque aprendeu o saber dos homens. Para quem não sabe, Aspásia de Mileto foi uma pensadora grega, nascida na cidade de Mileto, na Ásia Menor. Ela era uma imigrante influente da Atenas da era clássica. Foi amante e parceira do estadista Péricles. Segundo historiadores, sua casa se tornou um centro intelectual em Atenas, atraindo os escritores e pensadores mais importantes, incluindo o filósofo Sócrates. Há também sugestões em fontes antigas de que os ensinamentos de Aspásia influenciaram Sócrates. Bem, voltando um pouco antes, na primeira Idade Média, o homem vivia quase sempre em acampamentos com outros homens, praticando a esgrima, bebendo, caçando, participando da cavalaria. Assim, nessa época, as mulheres desejadas eram musculosas, que ajudavam na guerra e possuíam atitude. A partir do século XII, abandonou-se esses conceitos e passaram a ser desejadas mulheres mais graciosas, delicadas, atenciosas. Trata-se de um novo estilo de cultura e vida, aonde não é mais comum a antiga corte de guerra e justiça, mas sim a corte de amor. O homem desvia de uma ideia feudal e passa a servir a sua dama. Por isso, a mulher passa a ser vista como um sonho a ser alcançado. Bem, aí fica o questionamento. No panorama atual, o que domina, a sociedade feminina ou masculina? Bem, voltando ao panorama atual, a nossa época não é só de juventude, mas sim de juventude masculina. Os jovens homens se entregam aos seus gostos e vontades, às suas preferências, sem se preocupar com o resto, sem se preocupar com nada que não seja sua própria juventude. As mulheres perderam o hábito de ser galanteadas, e nesse gesto, que antigamente representava a virilidade, hoje em dia é visto como efeminamento. A palavra efeminado pode ter sentidos diversos. Pode caracterizar o homem que fisiologicamente é um pouco mulher, ou aquele que é muito preocupado com a mulher e faz tudo. Sua vida gira em torno dela. Hoje em dia, os valores masculinos predominam. O homem cuida de seu corpo e tende a ostentá-lo. Talvez, desde os tempos gregos, não se tenha estimado tanto a beleza masculina como agora. Se no século XII o homem se inspirava na mulher, hoje as mulheres seguem tendências masculinas, que antigamente não era uma realidade. Por exemplo, vestimentas e alguns hábitos, como fumar e praticar esportes físicos. Basta comparar uma foto de agora com 1800 para ver como mudou. Quem passou sua juventude numa época feminina, contenta-se em ver a mulher tentando se inserir e ser tolerada na sociedade dos homens.
Bem, é basicamente isso que se trata os atos finais. Obrigada.